BMG apresentou um prejuízo de 14 milhões no segundo trimestre. E com isso as ações caíram 10% na bolsa de valores. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui nesse vídeo. Eu sou o Maurício e vamos pro vídeo. Vamos para os resultados. Vamos começar com os destaques, que é um resumão do resultado desse trimestre. E depois vamos nos aprofundando e no final eu dou uma arrematada aqui no assunto, se o vídeo não ficar grande. Vamos lá, destaque do período. BMG atingiu 13,1 milhões de clientes no segundo trimestre de 2023. No trimestre passado, eles tinham 12,9 milhões de clientes, então subiu realmente. 57% possui produto de crédito, que é o produto do banco. Mais clientes, mais venda de serviço e crédito. No outro vídeo do resultado do primeiro trimestre, nós falamos sobre isso aqui, ó. Está concluída a aquisição de 50% da Granito, que é um sistema de pagamento que o BMG adquiriu. Concluíram também a aquisição de 30% da BMG Seguros. No vídeo passado também falei sobre isso, que teve uma organização societária. Premiações pelas boas práticas em ouvidoria. Estão atendendo bem os clientes. Tem mais chance desse cliente voltar a consumir. Legal. Carteira de crédito total atingiu 24,6 milhões, representando um crescimento de 19% nos últimos 12 meses. Mas nesse trimestre teve uma redução de 1%. No trimestre passado, a carteira de crédito era de 25 milhões. Então agora está em 24,6 milhões. Teve uma redução, mais para frente a gente vai ver isso. A margem financeira líquida atingiu 1 milhão no segundo trimestre. O lucro líquido no primeiro semestre de 2023 foi de 9 milhões. O retorno sobre o patrimônio líquido médio atingiu 0,4 ao ano. Nesse trimestre, o banco apresentou um prejuízo de 14 milhões. O lucro líquido no trimestre passado foi de 23 milhões e nesse trimestre 9 milhões, os menos 14 milhões que vimos aqui. Patrimônio líquido encerrou com um saldo de 3,8 milhões e o índice de Basileia 12,5. Não tá ruim o índice de Basileia não. Vamos entrando aqui. Varejo, pessoa física e pessoa jurídica. Vamos dar uma olhada aqui. Evolução dos clientes pessoa física e pessoa jurídica. Subiu 18% comparado com o mesmo período do ano passado. Mais clientes. Valor transacionado nos cartões de débito e crédito. Subiu 7% comparado com o mesmo período do ano passado. Saindo de 1,8 bilhões para 2 bilhões. Teve uma queda aqui no trimestre e vem caindo desde o meio do ano passado. Volume transacionado nas contas digitais subiu 11% comparado com o mesmo período do ano passado. Evolução das contas digitais. E aí as contas digitais têm os serviços de conta corrente, meios de pagamentos, produtos de crédito, seguros, investimentos e outros. Mais 16% de clientes novos comparado com o mesmo período do ano passado. Cadastro no WhatsApp subiu 51% no trimestre. Aqui vale salientar o baixo custo para vender ao cliente, já que a operação é feita por robô. Evolução da quantidade de lojas. BMG continua com aquele plano de fechamento de lojas físicas, como estamos acompanhando aqui no decorrer dos vídeos, de 841 lojas no mesmo período do ano passado para 802 lojas agora. 39 lojas fechadas nesse período, em um ano. E aí essas lojas reduzem o custo do aluguel, água, luz, funcionário. Cartão de crédito consignado. É o cartão de crédito com menos risco, mas tem risco. 88% da carteira desse cartão de crédito é de aposentados, pensionistas e servidores públicos federais. Por isso tem menos risco. Desconta direto na folha. Evolução da carteira, 3,8% comparado com o mesmo período do ano passado. E uma redução de 1,6% comparado com o primeiro trimestre desse ano. E já já a gente vai entender o porquê teve uma redução. A taxa de juros, essa linha roxinha aqui, caiu de 3,3% para 3,1%. E a queda da carteira de crédito, como eu já falei, de 1,6%. E aí temos aqui a evolução da inadimplência. Então aquela certa estabilidade do trimestre passado, além de não se manter, deu um salto tanto para cima e para baixo de 90 dias. Isso aqui é preocupante, hein? Subiu bem. Um dos motivos que fez a carteira de crédito aqui dos consignados cair no trimestre 1,6%, que aumentou o risco. Então o banco dá uma freada. E como vimos no trimestre passado, os
Estado deu uma canetada nos juros do consignado no início desse ano, forçando a queda de 3% para 2,9% no trimestre. E no trimestre passado não tinha afetado as receitas ainda. Já nesse resultado afetou as receitas a partir de abril, com a reprecificação da carteira elegível. Então, se os juros desceu na marra, o BMG tem que reprecificar a carteira de crédito. Mudou tudo, né? Empréstimo consignado é diferente do cartão de crédito consignado, tá? Isso aqui é o empréstimo consignado. Aqui permite o contato pessoal com o cliente e assim oferecer mais produtos e serviços, aumentando o ticket médio, aumentando o lucro do banco. 95,4% dessa carteira é concentrada em aposentados, pensionistas e servidores federais. Menor risco. Evolução da carteira. Fechou com um saldo de 3,9 milhões, redução de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 15,4% em comparação com o primeiro trimestre. E temos essa parte aqui, ó. Essa redução ocorreu devido à cessão sem retenção substancial de riscos e benefícios no valor de 659 milhões dessa carteira no segundo trimestre. Pessoal, confesso que aqui não é do meu conhecimento. Pelo que eu entendi, o BMG dividiu os riscos dos empréstimos ou vendeu essa carteira ou parte dessa carteira num total de 659 milhões de dívidas para um outro grupo, uma outra empresa, um outro banco. Para você que não sabe, existem empresas que compram dívidas, tá? O BMG vendeu ou passou a parte dessa dívida, mas não totalmente. Ainda tem uma parte dessas dívidas com eles, com o BMG. E aí o risco para os devedores. Não tenho certeza se é isso, se alguém souber, pode complementar aí nos comentários a informação. Diga aí. Vamos continuar. Teve uma leve redução dos juros aqui de 1,9 para 1,8 e daqui saiu os 659 milhões. Pode ver aqui que teve uma quedinha aqui. Lembrando que o Estado deu uma canetada reduzindo os juros na marra, 2,14 para 1,97 e o BMG reduziu para 1,8. Evolução da inadimplência. Vemos aqui tanto acima e abaixo dos 90 dias, em subindo a inadimplência, aumentando o risco. E talvez dividindo o risco da carteira, passando 659 milhões para outra empresa, seja a estratégia que o banco adotou para mitigar o risco. Cartão consignado de benefício. Digamos aqui que é o cartão VIP deles lá. E aí nesse cartão tem desconto, seguro de vida, auxílio funeral, desconto em farmácias. Evolução da carteira continua crescendo, juros estáveis em 3,1. O cartão consignado de benefícios foi o que deu um up aqui, que ajudou a não piorar o resultado do banco. Evolução da inadimplência. Acima de 90 dias teve uma aceleração maior aqui de 0,4. E abaixo dos 90 dias também subiu 0,2%. Crédito pessoal, crédito na conta, cartão de crédito aberto e antecipação do fundo de garantia. Evolução da quantidade de cartões abertos. Vem caindo desde o final do ano passado e uma leve queda no trimestre. Atualmente tem 1,5 milhões de cartões ativos. Os cartões de crédito abertos são em sua maioria vinculados ao banco digital e vem das parcerias com os clubes de futebol e varejista, mas em julho agora a administração optou por parar com as parcerias com as varejistas. Não sei o motivo e aqui não diz o porquê. Pode ser corte de custos, porque tem que dar comissão, né? E aí o resultado não é tão bom nas varejistas. E aqui estão as fontes de crédito. Aqui laranja, crédito na conta. Percebam que vem reduzindo. Esse aqui é um crédito de mais risco. O amarelo aqui, antecipação do fundo de garantia. Percebam que vem subindo, pois tem menos risco. Já desconta direto na fonte. Azul, cartão de crédito aberto. Começou a reduzir também. Provavelmente o banco está desacelerando essas emissões. Evolução da inadimplência. Tanto acima, abaixo dos 90 dias vem subindo. Empréstimos consignados nos Estados Unidos, que é fornecido para os funcionários públicos, em especial para os funcionários de hospital, escola, polícia, bombeiro. E o BMG tem lá o BMG Money, que é o escritório na Flórida. Evolução da carteira, aumento de 2,9% no trimestre, saindo de 2,1 milhões para 2,2 milhões. Lembrando que é uma carteira dolarizada. Evolução da inadimplência, teve uma queda brutal aqui. Por
quê? Lembram da tal frase lá? Cessão sem retenção substancial de riscos e benefícios da carteira? Aqui aconteceu isso, mas nesse caso o BMG, quando transferiu parte dessa carteira de crédito para outra entidade, outro banco, outra empresa, o BMG não manteve a maior parte dos riscos desses ativos, dessas dívidas. Então por isso que teve essa queda brutal aqui. Caso a minha informação esteja imprecisa e alguém puder complementar, diga nos comentários. PJ Varejo. Aqui tem a antecipação dos recebíveis dos cartões de crédito. Teve um aumento de 4,6% no trimestre e uma redução brutal de 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Por que será? A Granito começou também a realizar a antecipação desses recebíveis dos cartões de crédito. E aí por isso que teve uma redução aqui do BMG. Lembrando que a BMG adquiriu 50% desse sistema. Como eles já estão enfiados lá direto no varejo, no caso a Granito, eu achei uma coisa legal aqui. Evolução da inadimplência. Como vemos aqui, mais de 90 dias aqui a laranjinha está subindo. Total de pagamentos pelo sistema Granito subiu 91% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso é bom porque gera mais taxas para a Granito, mas a Granito roda ainda no negativo para o BMG e nesse trimestre foi de 23,8 milhões. A BMG ainda está em fase de investimento para crescer a Granito. O que me chamou a atenção aqui foi o salto do investimento, né? No trimestre passado foi de 3,1 milhões e agora foi de quase 24 milhões. É uma boa diferença, mas pelo gráfico aqui vemos que a Granito está crescendo. BMG Seguridade, o braço de seguros do BMG. Evolução dos prêmios emitidos, que é aquela entrada que damos no seguro. Como vemos aqui no gráfico, teve uma queda no trimestre. Essa emissão gera uma receita de comissão, gerou 6,2 milhões no trimestre, redução de 3% em comparação com o primeiro trimestre. Então nesse trimestre o braço de seguro gerou menos receita, menos 3% em receita. Mas a carteira de segurados subiu 43% comparado com o mesmo período do ano passado, mais clientes. Isso aqui é uma coisa para a gente ficar de olho no próximo resultado, que o seguro é uma fonte de receita muito boa. Se continuar caindo, atacado, que são as grandes e médias empresas. E aí o BMG oferece financiamento, prestação de serviços, proteção de balanço, seguro, serviços de investment e assessoria. Evolução da carteira, saldo de 667 milhões no trimestre, aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado e redução de 1,7% comparado com o primeiro trimestre, mais um número caindo. Evolução da inadimplência, abaixo dos 90 dias vinha caindo, mas já voltou a subir, essa linha roxinha aqui, e acima de 90 dias caiu, essa linha laranja. Operações estruturadas, que é a antecipação dos recebíveis, das comissões que o BMG paga para os correspondentes bancários, franqueados, para os clubes de futebol, são os vendedores dos produtos do BMG. A carteira teve uma redução de 0,9% em comparação com o primeiro trimestre e um aumento de 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então já teve aqui um aumento de custo, já que está pagando mais comissão e nós vimos que as carteiras de crédito estão caindo, está gerando menos crédito. Evolução da inadimplência, aqui teve uma leve alta, inadimplência geral está subindo. Margem financeira, aí aqui vamos ver a margem financeira ajustada ao custo do crédito, que são as despesas de provisões, aquele dinheirinho que o banco tem que reservar para os possíveis calotes, e das comissões pagas aqui para os vendedores. O produto do banco é crédito, né? Emprestar dinheiro. E aí mostra se a margem caiu ou subiu comparado ao custo para conseguir aquele crédito. E aí a margem financeira ajustada ao custo do crédito teve uma queda de 11,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E aqui no gráfico azul, vemos aqui que é de 9% no ano passado para 6,3% nesse trimestre. Usando um linguajar aqui para ficar bem claro, a margem de lucro com o crédito caiu, aumentou o custo do crédito para adquirir aquele crédito. Aumentou o custo tanto com a inadimplência, que aqui se encaixa na
nas provisões, como o crédito vem caindo e a comissão se mantém estável, se mantém igual, o outro vai até subindo, o custo também da comissão aumentou. Resumão, não é dica de investimentos. As receitas com crédito caíram com a canetada do Estado para reduzir os juros do consignado e prejudicou o banco nesse trimestre. Os indicadores de inadimplência vêm subindo, os riscos de calote aumentando, e embora a provisão desse trimestre tenha tido uma leve queda, pode ser que no próximo trimestre já comece a subir, já aumente esse custo. Lembrando que o BMG é um small cap e como tal tem mais riscos. Tanto é que o patrimônio líquido atual é de 3,8 bilhões. O índice de Basileia atingiu 12,5, teve uma leve queda aí, mas ainda é um índice bom. E para ajudar ainda mais, o BMG informou agora dia 29 que a administração decidiu não declarar juros sobre capital próprio, referente a esse trimestre. E pelo visto, o próximo trimestre não vai ser tranquilo para o BMG também. O prejuízo só não foi maior porque teve o crescimento da carteira do cartão de consignado com benefícios, aquele cartãozinho VIP pretinho, que impactou positivamente as receitas nesse trimestre. A margem ajustada ao crédito caiu muito em um ano, reduzindo, entre aspas, o lucro do banco com os créditos, e embora a carteira de crédito tenha crescido, o banco ainda é muito focado em consignado. Ainda está expandindo as receitas para outros braços. E por isso, quando teve a redução de juros do consignado na canetada pelo Estado, prejudicou as margens do banco por hora. E ainda teve o aumento de despesas. O volume de compra nos cartões de crédito caiu 5,4 em um ano, também devido à maior restrição na concessão de crédito. E embora a carteira de clientes do seguro tenha subido, os prêmios vêm caindo, talvez por conta do aumento dos custos das comissões, mas Maurício, porque mesmo com um lucro de 9 milhões no trimestre, é visto como um prejuízo de 14 milhões, que é a diferença do trimestre passado para esse trimestre. Esse prejuízo é de acordo com uma conta que é feita para analisar os resultados dos bancos. Então os resultados não vieram bons e pelo visto o próximo trimestre vai ser muito complicado também. Se foi útil para você, se inscreva. Muito obrigado, valeu!